encerramento do canal, mas hoje nós temos um assunto importante que é a importância da apologética e a liberdade religiosa. A importância da apologética e a liberdade religiosa. Era para estar aqui o pastor João Flávio Martinez também, mas ele sentiu no coração de não vir. Graças aos advogados dele. E vamos falar hoje sobre isso. Joaquim de Andrade, bem-vindo ao programa. Novo formato aqui no Mostra o Texto. Muito bom te receber, meu amigo. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes aí do Mostra o Texto. É um prazer estar aqui pela primeira vez nesse programa. Aliás, eu já participei de muitos programas teus, né? É verdade. Muitos anos. Muitos anos. Essa amizade nossa, né? E você é um cara que tem aí defendido, né, as verdades cristãs. Fico feliz com isso. Às vezes eu não defendo como vocês querem, mas... Isso é verdade. Você é muito light para o nosso gosto, né? Dos chamados apologistas xiitas. Raiz. Xiitas, ou que raiz. Você faz parte do xiitas. Ou raiz. Não. Eu não sou xiita, eu sou raiz. Apologista raiz não tem meios termos, né? A gente, por exemplo, eu vejo alguns apologistas chamando o adepto de seita de irmão. Eu não consigo fazer isso, César. Não tem como chamá-los de irmão. Como é que uma pessoa pode pertencer a uma seita e ser nosso irmão? É impossível. Não dá. É difícil. Porque, aumenta veja bem, o microfone do Joaquim aí, que estão dizendo que está baixo. Até existem, César, pessoas que estão vinculadas a uma seita, como, por exemplo, no caso de alguns adventistas que eu conheço do sétimo dia. Eles não defendem Ellen White, eles negaram abertamente a senhora Ellen White, mas ainda estão dentro da igreja adventista do sétimo dia. Então, essas pessoas... Aí já são irmãos, né? Eu não considero uma seita. Isso, aí são irmãos. Eles não. Aí são irmãos. Não, agora, já não é o caso de São Jeová, Mormon e outros, né? É difícil. A menos que eles também... Porque assim, Joaquim, não tem como você medir a transformação de ninguém. Então, por exemplo, uma pessoa que nega que a Sociedade Torre de Vigia é o canal de Deus, de comunicação entre Deus e os homens, essa pessoa ela está num processo de revelação da verdade. Ela está num processo de transformação, inegavelmente. Porque não é assim, você conversa com uma TJ e naquele minuto ela fala, então tá bom, então a partir de agora eu nunca mais vou pisar no Salão do Reino. Não é assim que funciona. Não. O maior exemplo disso é o Raimundo Franz, né, que se converteu, ele era membro do corpo governante, Testemunho de Jeová Mas foi um processo longo. Por mais de 60 anos. Ele escreveu o livro Em Busca da Liberdade, primeiro escreveu Crise de Consciência, onde ele expõe que foi uma bomba atômica. Até hoje. É uma bomba atômica para uma testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová foram proibidas de ler o livro. E algumas esposas, por exemplo, que percebiam o marido lendo o livro, sabe o que elas fizeram? Denunciaram o seu esposo. E aí eles foram desassociados. E na época, ser desassociado era equivalente a ter uma lepra. Não podia nem dar um oi na rua para eles. Ainda não, agora pode. Agora mudou. Mudou mais ou menos, Joaquim. Desassociado e dissociado agora pode dar um oi. Agora, depende do motivo. Por exemplo, se for apostasia, então tem que evitar aquela pessoa. Então, não tem como medir, né, esse processo de transformação na vida da pessoa. Então, pode ser que a pessoa já é irmão em Cristo e ainda está continuando lá no Salão do Reino, ou no Adventismo, ou no Espiritismo, mas ele já entendeu Jesus como Salvador, já recebeu Jesus como Salvador e ele não vai ficar lá, mas está num processo. Está num processo, mas às vezes é um processo que demora um ano, porque... Tem coisas sociais, tem coisas familiares. Né? Às vezes a própria compreensão da pessoa, ela recebeu Jesus como Salvador, mas ela acha que ali ela está como fazendo uma missão, ela está ali despertando outras pessoas, e também pode ser verdade. Tem alguns que continuam ali com o propósito de esclarecer aquelas pessoas que estão lá dentro dessa verdade que ele descobriu. Então, isso a gente não nega, de fato, tem casos assim. Mas são raros os casos. Na maioria das vezes, o movimento é sectário, não traz a verdade, logo essas pessoas que creem naquele movimento, que creem nas doutrinas daquele movimento, não podem ser chamadas de cristãos. Isso, não podem ser chamados de irmãos, né? Exatamente.
Não, nem de cristãos, né? Porque cristão é quem que, segue... historicamente, o cristianismo é um movimento gigantesco. Por exemplo, o catolicismo está dentro do cristianismo. Mas os católicos são cristãos. Mas aí é do ponto de vista não teológico, do ponto de vista sociológico. Então, do ponto de vista sociológico, você são pode cristãos, até um mormon chamado de cristão. Exatamente, mormon, adventista, TJ, todo mundo. Até teológico, espírita é chamado de cristão. Teológico, porque o espiritismo é um fenômeno dentro do cristianismo. Lá na França, tal, eram cristãos. Então, eles se apresentam como cristãos, falam que creem em Jesus. Então, mas é isso aí. Quando analisamos seus ensinos, eles divergem do cristianismo. Tem que se fazer essa análise, né? Se a abordagem é sociológica, é uma coisa, né? No censo, por exemplo. No censo, a abordagem é sociológica. Então, tem tantos milhões de cristãos. Aí entra dentro desses católicos, espírita, evangélico, não sei o quê, protestante, ortodoxo. Todo mundo está dentro do mesmo balaio. TJ, e aí vai. Isso aí. A importância da apologética e o problema atual do cerceamento da liberdade. Você é apologista há quase 40 anos, ou mais de 40 anos? 41 anos agora. 41 anos. Hoje, a gente tem menos liberdade do que antes? Com toda certeza. Lá no passado, eu sofri um processo por evangelizar os umbandistas na noite de Iemanjá, lá na Praia Grande. Então, até nesse último processo que eu estou sofrendo... Tem a foto dele com ele evangelizado? Tem a foto não aí? Tem, não. Você não tem essa? Não, não quero mais complicações, né? Eu já estou... Por que será? Porque o que o Joaquim fazia? Ele, mais um irmão apologista, cujo nome não declinarei aqui... Irmãos de várias denominações, mais de 500 irmãos. Mais de 500. Mas eu tô falando um famoso. Tô falando um famoso, ele se vestia, o Cláudio, ele se vestia de pai de santo. Roupa de pai de branco, santo. de branco. Você colocava o negócio na cabeça. Mas era um traje típico nigeriano. Mas então, ninguém passou lá avisando, né? Esse meu irmão amado teve na Nigéria. E ele ganhou o terno, é o terno nigeriano. Então, ele usou. Então, ele vai lá na noite de Iemanjá, ele se veste igual. Ele se veste com uma roupa nigeriana. Traje africano. E fica lá, junto com o pessoal que é pai de santo, que está dando passe, ele fica lá no meio. Aí o pessoal via. Não, lá no meio não. Lá no meio não. A gente vai evangelizar principalmente os chamados curiosos. Então, o nosso objetivo... Só que fica longe ali, não... Isso, não entramos dentro dos terreiros, não. Não, e respeitamos a liberdade deles, como também temos a nossa liberdade, o direito de ir e vir. Nessa ocasião, por exemplo, o delegado disse para mim, mas peraí, você vai lá, a praia foi alugada para eles. Eu disse, peraí, como é que a praia foi alugada para eles? A praia é um lugar público. Mas aquela noite é reservada para eles. Eu não sabia que a praia pode ser reservada para qualquer grupo religioso. Até onde eu sei, não. A praia é pública. Então, o direito de ir e vir também é constitucional. A liberdade de expressão também é constitucional. Você pode falar com quem você quiser. Então, nós até... E ainda mais no lugar público, né? Nós levamos as pessoas, né? E você não vai dentro do pessoas... templo religioso deles, né? Aí não tem como você... Aí já é mais complicado, não. Aí, de fato, a gente está... agredindo, né, a Constituição. Não, a gente não faz isso. Nosso trabalho, César, sempre é um trabalho muito ético, né? Ainda que os outros não enxerguem desta forma, quando a gente vai numa reunião pública, aí, por exemplo, uma manifestação qualquer religiosa que é pública, num local público, não no templo deles, local público. Nós temos a liberdade de conversar com qualquer pessoa, de falar do evangelho com qualquer pessoa. 40 anos, 41 anos. Quantos processos já recebeu nas costas? Alguns que eu tenho aqui. Respondem. Não são muitos. O meu amigo... Quantos processos? Pastor João Flávio é o campeão de audiência. Exatamente. Literalmente é o campeão de audiências. Um grande abraço para você, João Flávio. Vamos sair dessa, tá bom? Então, ele está em uma agora junto com você? Sim. Essa é de quem? Então, esse aqui é uma testemunha de Jeová. Interessante porque a testemunha de Jeová, a organização religiosa, não tem interesse nisso. Eu até tenho aqui um outro processo, uma intimação aqui da testemunha de Jeová, tá aqui, ó, oficial, tá vendo? Isso aqui é oficial. Põe aqui. É oficial. Põe aqui, Joaquim.
Daí. Vamos ver se assim aparece aí na tela. Não sei se vai dar. Daí. Então, esse aí é oficial. Nós publicamos, na época do ICP, um folheto, Os 4 Perigos da Testemunha de Jeová. Então, nós utilizamos nesse processo aí, nesse folheto, algumas publicações da Sociedade Torre de Vigia, algumas figuras utilizadas na revista Sentinela. Aí eles, então, entraram... Sobre imagens e tal. Isso, foi isso. Aqui, no caso... Mas não deu em nada, não deu em nada, porque eles queriam que a gente, de certa forma, retirasse, né, essas imagens do folheto. A gente retirou e publicou o folheto só sem com as imagens, mas só com sem textos. A imagem, porque de fato eles tinham esse direito. Mas agora, por exemplo, temos aí uma testemunha de Jeová, e ele então está dizendo aí, né... Mas esse processo agora não é da organização. Atual, não é da organização. Não é da organização. É uma testemunha de Jeová. E ele está alegando o quê? Então, ele está alegando que eu e o pastor João Flávio, estamos aí sendo intolerantes. Intolerância religiosa, onde nós falamos, por exemplo, das falsas profecias, falamos das doutrinas, falamos da tradução do Novo Mundo, por exemplo, o envolvimento da tradução do Novo Mundo com Johannes Greber, que é aquele médium que publicou um texto do Novo Testamento grego. A sociedade se baseou em João 1, com base no texto de Johannes Greber. Eles dizem que não e tal. Então, ele está argumentando aqui que, por exemplo, eu falo aqui sobre a questão da proibição da vacina, porque de 1921 até 1952 era proibido vacina. Uma testemunha de Jeová não podia tomar nenhum tipo de vacina. De nada? Varíola, sarampo, tétano, nenhuma. Era proibido. E se ele tomasse, ele era desassociado. Aí a testemunha de Jeová vem argumentar. Não, mas várias denominações também não permitiam. Oficialmente, eu não conheço nenhuma denominação que proibiu vacina. Sob pena de desassociação? Não conheço nenhuma, não. E claro, quando a vacina foi inventada, muita gente até se opôs à vacina, por N fatores. Não vamos entrar nos detalhes aqui. Mas a verdade é que essas Testemunhas de Jeová, elas usavam um cartãozinho, esse mesmo que elas usam hoje, para proibição de sangue, era utilizado na época para a proibição de vacina. Então, ele não podia receber nenhum tipo de vacina. Isso foi de 1921 até 1952, quando o corpo governante, que a gente tem que entender isso. As Testemunhas de Jeová, elas são lideradas por um grupo de homens que estão lá em Brooklyn, Nova York. Se eu não me engano, agora são 11 homens. Eles estão lá em Nova York. Brooklyn não, então é um outro nome lá. Eles estão... Não, era em Brooklyn, não, agora é Newark, uma coisa assim. Não é o mesmo lugar. Enfim, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, esses 11 homens, eles mandam nas Testemunhas de Jeová. Eles dizem o que ela pode fazer e o que ela não pode. Por exemplo, você, há pouco tempo atrás, não ia encontrar uma Testemunha de Jeová de barba. Por quê? Porque eles proibiam. Acabou de liberar agora. Não ia encontrar, por exemplo, na rua, indo fazer o serviço de campo, como eles dizem, uma mulher de calça comprida. Agora pode. Você não ia encontrar, por exemplo, numa reunião, num salão de assembleia, tocando pagode, tocando forró. Agora eles liberaram. Então, essa organização, esse grupo de homens chamado Corpo Governante, brinca com a vida das Testemunhas de Jeová. Então, de 31 a 52, proibiram a vacina. Em 67, proibiram transplantes de órgãos. Eles consideravam isso, na época, como sendo canibalismo. Então, a Testemunha de Jeová não podia receber um transplante de rim, transplante de córnea, transplante do que quer que seja. Era proibido. Se alguém recebesse um transplante, ele era desassociado. Lembrando que, na época, ser desassociado equivale a ter uma lepra. Então, ninguém da casa dele podia falar com ele, podia nem dar um oi na rua, por exemplo, não podia. Eu tenho as provas aqui, todas essas provas desses documentos que dizem isso. Então, proibiram transplantes de órgãos, considerava canibalismo. Aí, em 1945, oficializaram a questão da proibição da transfusão de sangue. Agora, veja que hoje, todas as Testemunhas de Jeová usam um cartão como esse que a gente vai colocar aí. Olha o cartão que eles usam com a proibição da transfusão de sangue. Toda a Testemunha de Jeová
tem esse cartão aí. Aí eles proíbem, está lá, não aplique sangue. Agora, uma coisa muito interessante sobre isso, porque eles usam textos da Bíblia. E todos os textos usados pelas Testemunhas de Jeová não tem nada a ver com transfusão de sangue. Então foram proibições dietéticas que Deus deu para a nação de Israel. E quando lá em Atos 15, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão que vos abstenhais destas coisas, carne sacrificada, sufocada, ídolos e tal, prostituição e sangue. Está se referindo a sangue de animais. Por causa de quem? Dos judeus. Então isso não é uma proibição para todos os cristãos. E ali houve um problema. Ali, inclusive, Atos 15, é uma questão de circuncisão. E não tem nada a ver com transfusão de sangue. Exatamente. Ali a proibição, primeiro, não tem a ver com sangue humano. Não. Depois, tem a ver com a ingestão de sangue. Comer sangue de animais. E por causa dos judeus. Comer sangue de animais. Entendeu? Então... Porque depois Paulo vai dizer aos irmãos da cidade de Corinto, comei de tudo que se vende no açougue. E o que se vendia no açougue na cidade de Corinto, carne sacrificada a ídolos. Então, veja que interessante que as Testemunhas de Jeová, elas tirando a água, que é a maior parte do sangue, tirando a água, todos os elementos do sangue, todos os componentes do sangue, eles podem tomar desde que seja processado. Por exemplo, tira do sangue, transforma em drágeas, transforma em comprimido, aí eles podem tomar. Mas não pode tomar o sangue. Imagina que você fala assim, você não pode tomar limonada, mas você pode beber água, chupar limão e comer açúcar. Na mesma hora, você pode fazer os três. Mas se fizer limonada, é pecado. É basicamente isso. Quando ele fala que é proibido tomar o sangue, usar o sangue, tomar uma bolsa de sangue, tipo assim, você não pode tomar limonada, mas chupa limão, come uma colher de açúcar e bebe a água. Aí pode. Agora, se você fizer limonada, você vai pro inferno. Quer dizer, há um contrassenso muito grande, porque tirando a água, tudo que tem dentro do sangue, eles podem tomar, desde que seja processado. E é uma mudança, porque nem isso podia até anos atrás, né? Agora já pode. Não. Inclusive eu tenho aqui vários casos. Esse caso aqui do menino Evandro, eu interferi no caso. Eu tive lá no hospital em Sorocaba, o menino foi atropelado por um trator, menino de 9 anos de idade, foi atropelado por um trator. A sua mãe, Testemunha de Jeová, não vivia com o pai, mas não queria que o filho tomasse a transfusão de sangue. E o pai queria, mas o pai não vivia com o menino. Com a mãe. Então, aí a justiça demorou muito. Eu fui lá, mostrei as incoerências, mostrei o ponto de vista bíblico, mostrei, por exemplo, a questão do transplante de órgãos, da vacina, e o menino morrendo. Aí sabe o que aconteceu, pastor César? Depois que eu falei com o diretor do hospital, com médicos e tudo mais lá em Sorocaba, eles tiraram a guarda da mãe e passaram para um juiz. E aí o juiz autorizou. Quando o juiz autorizou, foi tarde. O menino recebeu a transfusão de sangue, mas veio a falecer porque foi muito tarde. Então está aqui. Isso aí foi em 1998, está aqui. Eu tenho os documentos. Tem aqui o outro caso também. Menina não toma a transfusão de sangue e veio a falecer. São inúmeros os casos que eu poderia citar aqui de pessoas que morreram por causa dessas proibições. Agora, as Testemunhas de Jeová estão argumentando hoje, porque houve uma decisão do ministro, né, Barroso, e juntamente com o ministro Gilmar Mendes, que eles autorizaram as Testemunhas de Jeová a se recusar a receber uma transfusão de sangue. Eu te pergunto, o que o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes entendem de Testemunha de Jeová? Nada. Será que eles sabem, por exemplo, que eles proibiram com os mesmos argumentos a vacina de 31 a 52? Aí eu te pergunto, porque eu conheci uma pessoa que a mãe dele era Testemunha de Jeová, não deu, e ele teve problema de paralisia. Ficou lá paralítico por causa de vacina. A mãe dele era Testemunha de Jeová. Aí eu pergunto, em 1952 o corpo governante liberou a vacina. Quem vai dar conta das vidas que morreram de 31 até 1952? Então, quem vai dar conta dessas vidas? Mas era visto dentro da organização religiosa da Testemunha de Jeová como sendo uma orientação de Deus. E usavam versículos da Bíblia para proibir a vacina. Distorcidos, né? Claro, totalmente fora do contexto. Aí, em 67, proibiram transplantes de órgãos.
Então, de 21 a 52, vacina. 67 a 80, transplante de órgãos. As pessoas que tiveram problemas, que precisavam de um transplante, a sociedade não permitiu. Quem vai dar conta das vidas que morreram? Porque agora pode. Agora, vamos lá. Esse processo que você está respondendo, que pé que está? Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo dinheiro? Então, infelizmente, ainda não houve a audiência. Não tivemos audiência. Já marcaram 2 vezes e agora está sendo marcado pela 3ª vez. Marcou, então, você foi? Fiquei esperando lá. Fiquei esperando mais de 2 horas. E infelizmente, não. Era só eu que iria. Era uma intimação, né? Era numa oitiva, era uma intimação. Então eu ia depor. Aí não veio o escrivão, não veio. O escrivão não veio na primeira, não veio na segunda. Agora vamos ter segunda-feira a 3ª. E se não for de novo? Aí acabou. Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Eu tô até. Mas você está indo lá? Estou indo, estou comparecendo. E o que o TJ tenho pede? Documentos, tenho provas. Então, ele quer que a gente seja penalizado. Ele quer que a gente seja processado por causa disso. Que a gente no Ministério Público? Seja preso, inclusive, né? Seria basicamente isso. Porque é o Ministério Público, Polícia Federal, né? Então, a gente está sendo intimado por causa das nossas declarações. Agora, ninguém, nem eu, nem o João Flávio, nem qualquer outro apologista vai fazer declarações que ele não possa provar. Exatamente. Seria um idiota, desculpe a colocação, mas seria basicamente um idiota. Da documentação necessária para falar o que você está falando. Então, aí ele está argumentando aqui, né? Que a gente está aí falando contra as Testemunhas de Jeová, na questão da transfusão de sangue. Olha lá, aqui eles pegaram um vídeo, né? Uma imagem de um vídeo de um podcast que eu participei. Aqui outro podcast. Mostra na câmera, vira aí. Aqui, ó. Então, outro podcast que eles estão argumentando aí, que eu falei da tradução do Novo Mundo, sobre a influência de Johannes Graeber. Eu tenho provas, eu vou. Com toda certeza, a gente não está com... Fala sobre essa história de Johannes Graeber, o Joaquim, para quem não está sabendo. Então, lá se você pegar a tradução do Novo Mundo com base em João capítulo 1, versículo de número 1, o que diz a Testemunha de Jeová em João 1, verso 1? No princípio era a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus com letra minúscula. Então já mudaram várias vezes. Se você pegar a tradução de 67, então a palavra era Deus, letra minúscula. A palavra era um Deus, depois na outra tradução. Agora a palavra era Deus, com letra minúscula de novo. Então tem inúmeras contradições dentro da tradução do Novo Mundo. E nós sabemos muito bem disso, que Deus com letra minúscula é o quê? É uma divindade pagã. É um Deus falso, não é um Deus verdadeiro. Mas você vai para Isaías 9,6, Jesus é chamado de Deus forte, Deus poderoso na tradução do Novo Mundo, com letra maiúscula. Eu te pergunto, por que a tradução do Novo Mundo colocou João capítulo 1, verso 1, um Deus com letra minúscula, por exemplo? E por que em Isaías 9,6 a tradução do Novo Mundo colocou Jesus como sendo Deus com letra maiúscula? Então são inúmeras as contradições que nós encontramos dentro desta organização religiosa das Testemunhas de Jeová. Na realidade, nenhum dos tradutores da tradução do Novo Mundo, nenhum era erudito no grego e no hebraico. Aliás, por exemplo, a Testemunha de Jeová, na época de Russell, eles teve um debate com um ateu. O ateu provou para ele que não existia inferno. E aí, a partir daí, as Testemunhas de Jeová passaram a não crer no inferno. E os tradutores da Novo Mundo foram questionados. Eles foram questionados, mas nenhum deles tinha formação acadêmica nas línguas originais. Então, o que eles fizeram? A tradução do Novo Mundo nada mais é do que uma colcha de retalhos. Então, eles pegaram de várias traduções e montaram esta Bíblia. Agora, o texto de João 1, capítulo 1, verso 1, foi tirado da Bíblia de Johannes Graeber. Johannes Graeber, ele então, a esposa dele era médium, e o que aconteceu? Ele traduziu João capítulo 1, verso 1, com base na revelação da mulher dele, dos médios, dos espíritos. Então, ele traduziu João capítulo 1, verso 1, porque o espiritismo também nega a divindade de Jesus. Com base nisso, passaram então a negar
a divindade de Jesus. Porque, veja, na época do Charles Taze Russell, as Testemunhas de Jeová adoravam Jesus. Interessante isso, né? Porque hoje eles não adoram. Isso é verdade. Até o hino que ele gostava lá era o Arcanjos vos prostrais, lá adorar e tal. Isso é verdade. Tanto é que se você pegar a tradução do Novo Mundo de 57, essa tradução do Novo Mundo de 57, Hebreus 1 verso 6. Ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Peraí. Se Jesus é um anjo, como é que ele pode ser adorado? Porque para a Testemunha de Jeová e também para os adventistas, Jesus é um anjo. Então, se Jesus é o anjo, o arcanjo Miguel, como eles dizem, como é que Miguel pode receber adoração? Não pode, isso é idolatria, né? Então, não tem condições. E aí, ele está argumentando aqui que eu estou denunciando a tradução do Novo Mundo como sendo influenciada por Johannes Greber, mas a própria sociedade foi questionada sobre isso, porque a própria Sociedade de Torre de Vigia, ela distribuía, qualquer pessoa podia comprar pela Sociedade de Torre de Vigia os textos de Johannes Greber. Eles distribuíam essa literatura. E aí eu te pergunto, documentação para isso? Tenho. Está tudo documentado. Quer dizer, se eles distribuíam, por que eles ficam chateadinhos quando você fala que é de lá que eles tiraram? Pois é. Então, mas é claro que esse processo é totalmente infundado. A gente tem como provar. Por exemplo... Você já perdeu algum processo? Não, eu não. Não. Graças a Deus, não. Eu tive uma audiência conciliatória com esse processo dos umbandistas, porque nós estamos ali na praia, a praia é pública. Fomos evangelizar as pessoas que estavam ali na praia, de todas as religiões, qualquer pessoa ali. Aproveitamos aquela ocasião que os umbandistas estavam reunidos, tinha lá mais de 700 mil pessoas numa noite. Onde você vai encontrar um número de pessoas reunidas para evangelizar? E logo nesse dia você foi com aquela roupa? Logo nesse dia. Porque se a gente fosse de terno e gravata, ninguém ia receber. Agora, esses crentes vêm fazer o quê aqui? Calma, deixa eu perguntar. Você falou das TJs e como elas enxergavam Jesus, que é um pouco diferente do Russell. Né? O Russell mesmo, o fundador das TJs, adorava Jesus, tal, no começo. Lá, ele não cria em muitas coisas que a Testemunha de Jeová creem hoje. Então, se ele fosse uma Testemunha de Jeová hoje, tanto que os seguidores seria desassociado. São chamados de Russelitas hoje, não são exatamente... Eles Por não isso que Rutherford mudou o nome. Por isso que Rutherford, com base em Isaías 43:10, mudou lá para Testemunha de Jeová em 1931. Antes eram os estudantes da Bíblia. Eram os estudantes internacionais da Bíblia e eram conhecidos na época como Russelitas. Por quê? Porque seguiam o pastor Russell. Agora, você falou uma doutrina aí que é muito distintiva assim, das TJs, mas que também é assim no Adventismo, que é Jesus e a pessoa do Arcanjo Miguel. Não é a mesma coisa, né? Porque como os adventistas deles não eram trinitários e passam a ser trinitários, embora o Tiago White nunca tenha defendido a Trindade, ele morreu sem defender a Trindade. Eu estou falando do marido da Ellen White. Sim. Mas Ellen White também afirmava que Jesus não era o Todo-Poderoso. Ela afirmou isso categoricamente, que Jesus não era o Todo-Poderoso. Apesar da igreja adventista defender a doutrina da Trindade... Hoje, né? Hoje ela defende, mas veja que antes ela afirmava o quê? Que Jesus não era Deus, então negava o ponto de vista ariano. Os adventistas eram muito parecidos com os TJs no começo. E depois eles passam a aceitar a doutrina da Trindade. Charles Taze Russell recebeu uma forte influência dos adventistas. Isso, verdade. Então ele foi influenciado não só pela pregação da volta de Jesus de Guilherme Miller, mas ele foi influenciado por um cara chamado Nelson Barbour. Então esse cara era adventista e ele influenciou muito o Charles Taze Russell. Assim como o mormonismo tem uma influência também dentro do adventismo, né? Porque Joseph Smith era parente de Ellen White. Tinha um parentesco. Virou parente depois, exatamente. Mas vamos lá. Eu queria falar sobre a questão de Jesus ser Arcanjo Miguel nas TJs e no Adventismo. É a mesma doutrina ou não? Porque como que um é trinitária e outra não é, e ambos defendem que Jesus é o Arcanjo Miguel? É contraditório isso para os adventistas. Então, o adventista vai dizer para você,
Não, Jesus não é um anjo. Agora, peraí, Miguel é quem? É a pergunta que eu sempre faço para os adventistas. Se Jesus não é um anjo, Miguel é o quê? Ele é Deus, né? Então, Miguel é o quê? Interessante, porque os adventistas não têm hinos de louvor a Miguel. Eles não oram em nome de Miguel. Deveriam fazer isso. Se Jesus é o arcanjo Miguel, então deveriam orar a Miguel. Deveriam cantar hinos de louvores a Miguel. Nenhuma igreja adventista faz isso. Então isso é muito contraditório dentro do adventismo. Porque eles creem na Trindade, eles defendem a divindade de Jesus. Mas eles antes de até crer na Trindade, eles já defendiam que Jesus era o arcanjo Miguel, né? Sim, sim. Então agora tem que fazer um difícil, para poder... É muito difícil isso, muito complicado dentro do adventismo isso. É uma doutrina muito complicada para se resolver dentro da igreja adventista do sétimo dia. Para a TJ é mais fácil que ela fala, não, Jesus é uma criatura. Ele é unitarista, então. Jesus é uma criatura, tal, foi então, criado, né? Ele é Miguel, tal. É um anjo, né? Então para eles é um anjo. Então o Mas jeito o que eles também defendem é diferente, né? O adventismo e o TJ, ambos falam que Jesus é o arcanjo Miguel, mas por vias diferentes, seria isso? Sim, sim, seria basicamente isso. Tem essa diferença aí. Interessante porque a gente sabe, à luz da Bíblia, que Jesus não é Miguel. Por que não? A qual dos anjos disse, tu és meu filho e hoje te gerei? Está lá no livro de Hebreus. Pega o livro de Hebreus, capítulo 1, refuta abertamente essa doutrina de que Miguel é Jesus. Hebreus 1:8. Ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E isso está em todas as Bíblias. Mas na tradução do Novo Mundo atual, está assim, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Porque então, homenagem, tipo assim, na cabeça deles, homenagem eu posso te homenagear. Não, é idolatria, né? É idolatria. Homenagear você pode qualquer pessoa, né? Agora, adorar, não. Mas é interessante porque quando você vai lá para o livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, Jesus recebe adoração. Tá, vamos lá, falando de processos, porque você é o homem que tem mais audiência. Não, eu não, João Flávio. É. Inclusive aqui... Você já foi processado por adventista ou não? Já. Por exemplo, não fui processado, né? Na realidade, eu tenho um documento aqui, eles queriam judicialmente impedir uma palestra minha. Você sabe que você já participou lá do Encontro para a Consciência Cristã e verdade, eu falo muitas vezes sobre as doutrinas adventistas e tal, sobre o sábado, sobre as falsas profecias de Ellen White. Lá, eu lembro. Então, aí numa ocasião dessas, eu falei sobre a palestra, né? O tema era as falsas profecias de Ellen White. O Ellen White, uma falsa profetisa. Aí um adventista, e ele advogado, tentou proibir judicialmente a minha palestra. Mas então, aí não dá, né? Porque aí coíbe a liberdade, né? Ele tentou, né? Ele tentou. Então a gente não pode negar que ele tenha tentado, agora não conseguiu. Tá aqui. O inimigo pelejou, mas não conseguiu, como diz a música. Tá aqui o processo, inclusive. Aí. Mostra aí. Ele tentou, mas o juiz não deu esse direito de não realizarmos a palestra. E você deu a palestra? Aí eu dei a palestra. E ele estava lá? Foi muito interessante isso. Eu dei a palestra e tinham muitos adventistas lá. E esses adventistas que estavam lá tentaram tumultuar. Eu sempre abro minhas palestras para perguntas e respostas. Eles tentaram tumultuar. Aí, o dia seguinte, eu não tinha nenhuma palestra para dar. E eu propus um debate com um teólogo adventista. Eles aceitaram. Fizemos um debate com quase 2.000 pessoas. Na ilha lá. Lá na pirâmide do Parque do Povo. Na pirâmide do Parque do Povo. Onde acontece o maior São João do mundo. E foram muitos adventistas. Tinham quase 2.000 pessoas. No final do debate, eu fiz um apelo. Eu disse quem queria abandonar os ensinos de Ellen White, quem queria abandonar o adventismo e abraçar o cristianismo. Veio um senhor à frente, 35 anos adventista, abandonando o adventismo. Uau. É interessante isso, muito interessante. Aí os adventistas argumentam, né? O Joaquim perdeu o debate, foi ridicularizado, não sei mais o quê. Isso é argumento deles, né? Agora, por exemplo, aqui o pastor João Flávio, ele está argumentando que o pastor João Flávio falou de Charles Taze Russell e da Sociedade de Torre de Vigia com envolvimento da maçonaria.
O João Flávio está provando aqui, ó. Olha aí as gravuras, as figuras usadas na maçonaria e usadas também na Sociedade Torre de Vigia. Então, é só você pegar e ver um túmulo de Charles César Russell, uma pirâmide. É só pegar esse livro. Maçom, este livro aqui, o Estudo das Escrituras. Como é que Charles César Russell marcou, por exemplo, a data do fim do mundo para 1914? Está aqui, ó. Com base nas medidas da pirâmide de Gizé. Está aí, ó. O livro. Como é que é a história? Então, Charles César Russell, estudando aí, né, essa pirâmide de Gizé, chegou lá do Egito. Isso, lá do Egito. Então, ele chegou à conclusão de que Cristo voltaria em 1914. Fazendo a conta Por quê? Porque ele não cria, como crê no Jeová, no Armagedon. Ele defendia que os cristãos seriam levados da terra. E aí ele baseou-se nas medidas... Tudo bem, é uma verdade, né? Que os cristãos ele baseou-se nas medidas da pirâmide de Gizé. Ah, claro. Para dizer que Jesus voltaria... Óbvio, né? Já que você vai falar com a volta de Jesus, tem que fazer o quê? Medir as pirâmides e automaticamente vai dar a data. Seria basicamente isso. Foi isso, basicamente, que ele fez. E aí chegou o ano de 14. O mais interessante é que, na época, eram os estudantes internacionais da Bíblia, que hoje são Assembleias de Jeová. Na época, sabe o que eles fizeram? Em 1913, começaram a vender tudo. Claro. 1914, começaram a vender tudo. Deixar de estudar, deixar de trabalhar. Todas as seitas proféticas, elas experimentam um crescimento muito grande quando eles marcam uma data. Sim. Imagina que você tenha certeza, porque você ouviu um pregador que você confia, que Jesus vai voltar o ano que vem. Que Jesus vai voltar dia 31 de dezembro agora. Um cara como Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Não, nós estamos em agosto. Augusto Nicodemos, por exemplo. Imagina que alguém com muita expressão comece a falar que Jesus vai voltar e você crê que Jesus vai voltar dia 31 de dezembro. Ué, para que você vai ficar trabalhando? Você vai vender tudo que você tem, pegar esse dinheiro e investir no reino. Isso. Investir na pregação, investir na divulgação, para que mais pessoas... Por isso que quando adventistas marcaram a volta de Jesus, TJs marcaram a volta de Jesus... Lembrando que era o movimento do advento na América. Quando a gente fala adventistas, aí eles vão dizer, olha aí, vocês erraram, não foram os adventistas, foi o movimento do advento na América. Mas depois a própria pessoa que marcou voltou atrás e o pessoal que vai fundar a igreja adventista manteve. Saiu daí. Aí do grande desapontamento. Do grande desapontamento. Abre o Google aí e coloca lá, grande desapontamento, você vai saber. O que acontece no day after dessa falha, né? Suicídios, destruição de famílias, divórcios, destruição de famílias, pessoas que faliram, falências, e a quantidade de pessoas que foram parar no hospício. Eu não sei se você já fez essa pesquisa. Sim. A quantidade... O pessoal saía no jornal da cidade, eles chamavam de seita milerita. Sim. Que é o pessoal que achava que Jesus ia voltar em 22 de outubro de 1844. Porque já tinha acontecido em 22 de outubro de 43. Aí, em 44, a cidade estava em polvorosa e tal. E óbvio que não aconteceu nada. Subiram para as colinas, todo mundo de branco, dizendo, o noivo está chegando. É hoje. E não veio. O maior inimigo do falso profeta é o tempo. Isso. O maior inimigo do falso profeta é o tempo. Em segundo lugar, a documentação. Que nos dá margem para fazer isso aqui, ó, mostrar aqui, ó, marcar em 1914. Como? Óbvio, né? É só pegar as pirâmides, fazer a contagem e você vai chegar. Quer dizer, entende? Então, o maior inimigo é esse. Agora, tá aí documentado e contra fotos não há argumentos. Volta aí, Joaquim. Então, aí, por exemplo, a questão ainda de falsas profecias, porque não vem em 14, anunciaram para 1915. Não vem em 15, anunciaram para 18. Só que Charles Russell morreu em 1916. 17, não foi? 16. Aí assumiu o Joseph Franklin Rutherford. Jesus ia voltar em 1918 e morreu um pouco antes. Isso, aí, morreu em 16, Aí assumiu o presidente Joseph Franklin Rutherford da organização. E ele não ficou para trás. Estava anunciando o fim também. Tanto é... Olha o que aconteceu. Ele comprou lá um terreno em San Diego, na Califórnia, construiu esta mansão chamada Betsarim.
Casa dos Príncipes. Que livro é esse aqui? Tá aí, é Salvação, de 1929 esse livro. Tá aí. Então, ele construiu essa mansão. As escrituras estavam no nome de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas. Mas veja E só, ele, na época, eles comprou... construíram essa mansão, presta bem atenção, dizendo que o Abraão, o Isaac, o Jacó, o pessoal lá iriam dos ressuscitar em patriarcas 1925. iriam ressuscitar e depois da ressurreição eles iam morar Nesta mansão. na Califórnia, os caras. Isso, por quê? Abraão, Porque a Isaac. partir daí Tinha mudou. carro de luxo, tinha tudo. Ele comprou um Cadillac para Davi, um Cadillac para Moisés, caríssimo, como se fosse um Rolls Royce. Ele comprou para os patriarcas um Cadillac. E ele vivia bebendo do uísque mais caro na época, nessa mansão, enquanto as Testemunhas de Jeová tinham vendido tudo, estavam indo de porta em porta Mas essa anunciando data aqui já é o para fim do mundo. 1925, não é? Essa data de 1925. Isso, porque tem do 1914, 1918, 15, 18 15, 18. e 25. Aí 25 ele caprichou, falou, Isso. já que ele vai voltar, vamos fazer casa, mansão e Cadillac. Olha só, eu Você já foi nessa casa, Joaquim? Sim, 3 vezes eu já fui nessa casa. Tem a foto aí? Tem, vamos mostrar aí. Latino, põe na tela. Olha lá. Essa Tá é aí a mansão chamada Joaquim Betzarim. com o cabelo de lado, pá. Mas agora não é uma mansão hoje em dia, né? Não, um hoje não. casarão, né? É um Na casarão. época era uma mansão. É um casarão, tá ali o Joaquim de óculos, invocando. Olha aí a primeira vez que eu fui. Tá aí. Com a camiseta do CREI ali. E o dono deixa entrar? Não deixa Não, entrar. não. Olha lá. Até aí tudo bem. E tem isso aí na porta mesmo? Tem. Até hoje tem. Inclusive a sociedade vendeu, né? Hoje o dono desta casa é um irlandês católico. Eu conversei com ele, né? E ele falou que essa casa é muito visitada. Por quê? Por causa da falsa profecia das Testemunhas de Jeová. É um fiasco, né? Então tá lá a mansão em San Diego, na Califórnia, para quem quiser ir ver. Foi construída pela Sociedade Torre de Vigia para a vinda Você de nessa Abraão, foto ali em Isaac e cima tem uma Jacó. sacada. Ali era quarto de Abraão? Será? Não sei. Pode ser do Isaac também, né? Ou do Jacó. Tinha até piscina nessa casa aí, cara. Mas é lógico, né, Varão? É, Você uma acha que casa Abraão muito ia fazer luxuosa. como? Exatamente. Tinha uma garagem enorme lá para abrigar os Cadillacs aí dos patriarcas. Agora, sabe o que acontecia? Porque essas Testemunhas de Jeová, o Francisco até tentou argumentar que não é bem assim. Eu vou provar aqui para você que eles proibiam as Testemunhas de Jeová. Olha aqui. Caiu o marcador aí. Não, tá aqui. Ó, falando ainda sobre essa questão. Desde que o Senhor está agora ajuntando suas outras ovelhas, que hão de formar a grande multidão, devem eles começar a casar agora e ter filhos em cumprimento ao mandato divino? Não. É a resposta apoiada plenamente pelas Escrituras, ó. Tá aí. Como? A Que Bíblia... no debate você disse isso e o Francisco falou não gostou muito, né? E eu falei do livro, tá aqui o livro, ó. Esse é o livro. Que ele trouxe a página, lembra aqui? Olha lá, dá um zoom maior no amarelinho, vê se dá. Vê se dá, não sei se dá. Tá aí, ó. Desde que o senhor, os ovelhas e tal, eles devem começar a casar agora, cumprimento ao mandato? Não é a resposta apoiada plenamente pelas Escrituras. Ou seja, eram proibidos de casar, né? Isso. E esse livro azul de é ter o quê? filhos. E esse livro azul Esse livro é o livro que eles proibiram as Testemunhas de Jeová nessa época de terem filhos. Aí eu até falei, né, que dentro da Sociedade Torre de Vigia, dentro dos chamados quartéis generais, né, que seria Betel, as pessoas que estão lá também não podem ter filhos. Isso é verdade. É proibido. E aí muitos fazem vasectomia porque não querem se arriscar a ter filhos. Porque ter filho ele vai ter que voltar para a casa dele. Não pode. Agora, Joaquim, é difícil ganhar uma TJ? É difícil, mas não impossível. Veja, eu trabalhei com algumas pessoas. Por exemplo, o Lúcia. Eu debatia com o Lúcia na Praça Ramos de Azevedo. Cara, o Lucian muitos anos. É um grande testemunho, porque o Lucian já falou para mim que especialmente Deus usou a sua vida para trazer ele para o evangelho, porque o Lucian ele era embaçado, porque ele fez grego e hebraico na USP TJ, ele não era evangélico. E ele quando ficava ele ia conversar com as pessoas, ele ficava na Praça Ramos de Azevedo, sabe com que finalidade? Desafiando. Combater aqueles que iam, de certa forma,
condenar-se para o Jeová. Vocês, né? Eu. E outros também. Então, ele ficava ali com esse propósito, o Lucian. E o mais interessante foi como ele conheceu Jesus. Então, depois de trabalhar muitos anos com ele, com o Wagner, que faleceu há pouco tempo, o Wagner Silva Teles, foi testemunho de Jeová, mas faleceu. Eu não sabia. Tem mais de um ano agora. Wagner Cunha, tem mais de um ano. Eu não sabia. Eu diria, um mês antes eu estive com ele, visitando ele. Eu não sabia. Infelizmente veio a falecer. Mas o Wagner estava agora fazendo trabalho de evangelização a judeus. Estava evangelizando os judeus. Ele teve um tempo pastoreando com o pastor Thomas Gilmer, a Igreja Batista de Indianópolis. Então o Wagner se tornou pastor batista. Mas sabe que ele se converteu na minha igreja? E ele foi missionário na Espanha, da nossa igreja. Eu lembro. Então, não, o Wagner, o Aldo. O Aldo, por exemplo, sabe como ele se converteu, o Aldo? Lá no Maracanã, nós estávamos lá com os cartazes, e ele viu um cartaz, não é pecado ler a Bíblia sem a sentinela. Ele passou a ler a Bíblia, e ele enxergou as verdades. Ele teve contato com um cara, um apologista chamado Kennedy Freitas. E aí o Kennedy deu muito material nosso, do pastor Natanael Rinaldi, para ele. E ele abriu os olhos e se converteu. Então, temos inúmeros casos. Aldo Menezes. Então, veja, o Lucian Benigno, que hoje trabalha na FTB, sei lá quantos anos ele trabalha com a gente, ele foi evangelizado por você, né? E aceitou Jesus no ponto de ônibus. Depois. Dentro de um ônibus. Exatamente. Uma senhora pentecostal falou para ele sobre a vida eterna e ele disse, Jeová... Só que você já tinha amolecido... já tinha trabalhado. Claro, um planta, outro rega, exatamente. Outro colhe, né? Então é assim no reino de Deus. Mas graças a Deus ele se converteu. Não é fácil. Vamos deixar bem claro aqui que evangelizar um adepto de seitas, como o Testemunho de Jeová, como adventista, né? Agora, não é fácil. Eu não sei, cara. Eu já ganhei TJ para Jesus também. Já batizei ex-TJ, eu já batizei ex-adventistas, muitos, talvez uns 20 ex-adventistas eu já batizei. Mas assim, eu não sei, queria tua opinião de verdade. Todo ex-TJ parece que ele fica com sequelas. Se ele for TJ há muito tempo, não fica normal, assim, não fica... O que você me fala sobre isso? É uma impressão minha só isso aí? Ou você percebe? Não, é uma verdade. É uma verdade. Normalmente a pessoa sai completamente desestruturada. E para ele ganhar uma estrutura é difícil, muito difícil. São raros os casos de pessoas que saíram dessas organizações religiosas, como Adventista, Testemunha de Jeová, que mantiveram uma postura firme do cristianismo. Do Adventismo eu até vejo com mais... Tem mais, né? Isso. Tem mais, mas para o Jeová é mais difícil. Porque a pessoa ela foi condicionada a pensar de acordo com aquilo que o corpo governante estabeleceu para ela. Então, dentro das seitas, a religião verdadeira é aquela que ela está. Ela não pensa por si, né? Não. Veja, por exemplo, o adepto da Igreja da Unificação. O reverendo Mundo diz, eu sou seu cérebro. Então você não vai pensar por conta própria, eu vou pensar por você. Ao ponto do reverendo Mundo escolher, na época, com quem o indivíduo ia casar. Então isso, para mim, é muito perigoso, traz, de fato, essas sequelas. O indivíduo não sai de lá normal. Quando ele conhece a verdade, tem que ter um encontro muito forte com Cristo. Isso é essencial. Eu vou até ser discipulado, né? Fazer aqui um pedido de oração pela vida do Lucian, porque o Lucian não está bom do coração. É caso até de transplante e tal, mas aí a idade, né? Enfim. Quando vocês forem orar, orem pelo irmão Lucian Benigno. Ele vai participar do debate amanhã, remotamente, do debate que vai ter eu, o Átila. Vai ter um debate diferente amanhã sobre pré e pós, mas... Sério? Ele é pós? O Lucian é pós. Não sabia. E, enfim, mas orem pela vida do Lucian Benigno. Deixa eu falar aqui da FTB, senão eu combinei com o Cláudio. Cláudio, quando chegar a hora, me dá um toque. Aí a mesma coisa de falar, Cláudio, é o seguinte, esquece que tem que fazer a propaganda. A FTB
está agora com uma oportunidade para você fazer a inscrição no curso de formação plena em teologia. São 3 níveis, significa 3 certificados, 3 formações, material didático para 4 anos de conteúdo, por R$ 149,00 por mês. Mas o mais legal é que você vai estudar 48 meses, mas você vai pagar só 12 mensalidades, tá? Você passa no cartão em 12 vezes de R$ 149,90. Isso parcelado. Se você quiser pagar à vista, ainda tem desconto. Então tá ali na tela para você, 149 contos por mês ou 1.499 à vista. Se você não quer fazer a formação completa, eu indico a formação completa nesse preço. Então, se você não pode, faça a inscrição no curso fundamental em teologia, que aí você paga R$ 75,00. Tá até aqui atrás o material. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui é o material do curso fundamental em teologia. Tá vendo? Ó, curso fundamental em teologia. Esses 3, esse aqui é o primeiro, depois são 3 materiais, né? Esses 3 livros chegam na sua casa, chega uma caixa, quando você faz a inscrição, olha o tamanho desse livro, tá? Olha o tamanho desse material didático. Além do material didático, você tem audiobook. Você tem preguiça de ler? Bom, se você tem preguiça de ler, não faça teologia, né? Porque tem que ler. Mas para ajudar você, temos o audiobook. Essa é a novidade agora na FTB. No audiobook, você vai... Olha aqui como é que fica na estante, não sei se dá para mostrar aí. Quando você leva os livros todos, ó, forma o vaso, tá vendo? Ó? Forma o vaso certinho aí. Não sei se dá para... Tá vendo aí? Assim que vai ficar na estante, você vai colocar em pé. Aí você tem um vaso, porque são fases diferentes, né? O primeiro, o segundo e o terceiro nível. Então você tem, quando você faz a inscrição, você recebe uma caixa na sua casa, no seu nome, bonitinha. Você não tem que pagar matrícula, a entrega tem que pagar, porque aí 20 e poucos reais se for aqui em São Paulo, Grande São Paulo. Se for na Europa fica um pouco mais caro, mas você não tem que pagar a entrada, você não tem que pagar nenhuma mensalidade acima das 12 mensalidades primeiras. Você vai estudar 3, 4 anos comigo e vai pagar só 12 mensalidades, tá? Essa é a promoção do curso de formação plena em teologia. Tem aula ao vivo comigo todo mês, chama Mentoria Teológica. Cada disciplina tem sua própria videoaula dentro da plataforma. A credencial de aluno dá desconto no cinema, tem estágio supervisionado, você tem plantão tira dúvidas, você conversa até via WhatsApp com o professor, tem tutoria teológica, essa que vocês estão assistindo aí, a Vitória que pilota a parte do pós-matrícula, ela e o professor João Ricardo estão ali na tutoria teológica com os alunos. Isso acontece, eu acho que é quinzenalmente, se eu não me engano, ou semanal ou quinzenal. Mas para fazer a sua inscrição, agora veja, tudo isso é R$ 149,00, tá? Então, para fazer a sua inscrição, é só chamar pelo WhatsApp. Vou pedir para colocar o QR Code aí na tela e também já fica disponível aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a inscrição. Tá certo? O link para você fazer a inscrição. Você faz a inscrição, já recebe material, chega aí 2, 3 dias para você e você começa a dar o play aí na sua capacitação teológica. Se você é pastor, líder, tem acima de 15 pessoas que querem estudar teologia de forma presencial, a FTB tem convênio com igrejas, que sai o nome da igreja lá no certificado também, tá certo? Se você tem interesse de ter um núcleo de teologia aí na sua igreja, então outro número, anota aí o WhatsApp, aí você fala com a Michelle, já temos aí montando o núcleo do Capão Redondo, a 300 metros do metrô, tem um núcleo sendo formado a 600 metros do Poupa Tempo em Cotia também, tem outro sendo formado na região dos Lagos, e agora pode ser na sua cidade. Fora do Brasil, no Brasil, em qualquer lugar, acima de 15 alunos. É bem baratinho por mês, é bem baratinho, mas para isso você tem que chamar a Michelle para núcleos. Coloca teu nome, traça o núcleo, chama a Michelle pelo 99-276-5858. 011 São Paulo, 99-276-5858, 99-276-5858. E voltamos aí. Tem uma vinheta ou volta direto?
Tem? Vai. Podcast Mostra o Texto. Só isso aí. Tá bom, voltamos. Tá aí hoje com o pastor Joaquim de Andrade, que nas horas vagas também faz sonoplastia aqui para o programa, soltando áudios, músicas, né, e tal, através do seu celular. Ô Joaquim, pessoal que quer te convidar, por exemplo, a dar palestras, hoje como você tem trabalhado nas igrejas, da pandemia para cá mudou, como que é? Não, continuamos atuando aí, visitando igrejas, né, dando seminários, palestras, congressos, enfim, se você quer realizar um seminário apologético na sua igreja, pode entrar em contato comigo aí por intermédio do meu WhatsApp, 11 9 80 42 20 34. Eu sou escritor, tenho um livro Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Você pode adquirir nosso livro, eu falo sobre muitos problemas da Igreja Evangélica Brasileira ali. E também a gente está disponível para pregação, dar estudo aí sobre escatologia, pré-milenista, claro, pré-milenista, tá bom? Não sou pós, sou pré. Mas... Pré-milenista e pré-tribulacionista. Isso, pré-milenista isso. eu também sou. Mas sou pós-tribulacionista. Mas você é pré. César, eu só queria aproveitar aqui, falar sobre essas crianças aqui, ó, tá vendo? A sociedade se orgulha delas. Essas crianças perderam suas vidas porque os seus pais eram testemunhas de Jeová. Então eles perderam suas vidas porque seus pais eram testemunhas de Jeová. Jovens que colocaram Deus em primeiro lugar. O que aconteceu com esses jovens? Morreram. Porque não receberam uma transfusão de sangue. E as TJs honram ainda. Honram, eles louvam, né, essa atitude. Mas é interessante porque eles argumentam assim, o ministro Barroso agora estabeleceu que eles podem se recusar. Aí eu te pergunto, o que Deus quer? Deus disse, não matarás. E quando você deixa, por exemplo, de socorrer uma criança que precisa de uma transfusão de sangue, você está matando essa criança. Por isso que eu digo que eles matam em nome de Deus. Outra coisa muito importante aqui, porque o ministro Barroso decidiu, por exemplo, essa questão agora, mas no que diz respeito aos adultos, no que diz respeito às crianças, essa lei não está valendo. Não tem que deixar a criança morrer. E eles dizem assim, mas existem métodos alternativos. Dependendo da situação, não tem substituto para o sangue. Já falei aqui, uma hemorragia profunda, uma anemia aguda, um transplante, por exemplo, de coração. Perda de sangue num trauma, né? A pessoa caiu de moto, perdeu muito sangue e então, tal. Não tem substituto, não tem. Demora muito tempo, né? Então, enfim, não é fácil. Agora veja a contradição. O mais importante é o seguinte, ó, veja. Toda essa discussão não é se o ministro Barroso, se o ministro Gilmar não sei o que lá, se a transfusão, se não sei o que lá. A questão é a Bíblia. O que é que a Bíblia diz, meu Deus do céu? Ninguém tem amor, Jesus disse. Ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Então a Bíblia não há uma proibição. O que acontece... Quem fez a maior transfusão de sangue por nós? Jesus. Derramou seu sangue por nós, para nos salvar. Mas aí, tipo assim, eu não vou nem entrar no... Porque, tipo assim, mas ele não é eu não recebi o sangue na minha veia. Tudo bem. Mas veja, há o texto analisado pelas TJs para a proibição do sangue no Novo Testamento é herético. A forma que eles entendem ali... Interpretação errônea. É proibido comer o sangue, meu Deus do céu. Comer o sangue. Se você precisa de uma transfusão de sangue e beber sangue, não adianta nada. Não é disso que ele está falando. Primeiro, não é sangue humano. Depois, a proibição sobre comer e não sobre transfundir o sangue. Você está entendendo? Então, é uma... Aliás, entre TJs, tem aqueles que entendem que precisa haver uma mudança, uma reforma novamente. O Raymond Franz propôs várias vezes essa mudança. E quem garante que amanhã esse grupo de homens, 11 homens que estão lá em Nova York, quem garante que se eles se reunirem amanhã lá e, digamos, liberar a questão da transfusão de sangue? Tomara, né, inclusive. E aí eu te pergunto, quem vai dar conta dessas vidas que morreram? Não, mesmo que não liberar, isso não muda. Eles vão já dar conta, entendeu? Isso. Já foi, já morreram. Isso. Mas
Se liberar, pelo menos, eu estou pensando na vida das pessoas. E o que a gente quer é que cada uma dessas sementes de Jeová que estão nos assistindo agora pense sobre isso. Não vá pela organização, vá pela Bíblia, estuda a Bíblia. O argumento utilizado pela organização não tem nada a ver com a Bíblia. Você é testemunho de Jeová, mórmon, adventista. Você participa de um movimento restauracionista que acredita que só vocês têm razão? Presta atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Ande pela palavra de Deus, pela Bíblia. Não é o que a profetisa da sua religião disse. Não é o que o profeta da sua religião disse. Não é o que a reunião dos eleitos da sua denominação, da sua religião diz. Não é o que o seu pastor diz. É o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela tem a última palavra sobre a nossa fé, sobre regras de fé e regras de prática. Se não está escrito, se não tem texto, então não tem nada. Se não tem texto, e veja, textos, analise o texto por você. Ore e leia o texto. Leia Atos capítulo 15 e decida por você mesmo se lá o assunto é comer comida feita com sangue ou se lá o assunto dá para entender como transfusão de sangue. Leia por você mesmo, deixe que a Bíblia fale. Você é TJ? Deixe que a Bíblia fale. Você é adventista? Deixe que a Bíblia fale. Você está entendendo? Há um texto bíblico para proibir o trabalhar no sábado no Novo Testamento. Deixe que a Bíblia fale isso. Não o que uma denominação disse. E essa faca corta para os dois lados, tá? Você é pastor evangélico, você é da Assembleia de Deus, você é da Igreja Batista, sabe lá Deus que igreja? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? E você que é testemunho de Jeová, adventista, não sei o que lá, se quiser processar o Joaquim de Andrade, é só entre em contato por onde, Joaquim, quem quiser te processar. Eu até queria, não sei se a gente pode fazer isso, falar, por exemplo, de doutrinas que algumas pessoas podem pensar que as pessoas são cristãs. Não são. Por quê? Negam, por exemplo, a doutrina da Trindade. Nega a divindade de Jesus, nega a ressurreição física, nega a personalidade do Espírito Santo, nega a divindade do Espírito Santo, nega o inferno. O inferno é a sepultura comum da humanidade. Nega o céu é apenas para 144 mil pessoas. Não, TJ o Testemunho de Jeová não pode cantar o hino nacional, não pode saudar a bandeira, não pode votar. Testemunho de Jeová é o seguinte: todas as doutrinas para Testemunho de Jeová é diferente. Tudo. O céu das TJs é o da Bíblia? Não. Quantas pessoas cabem no céu das TJs? 144 mil. Tem 7 mil vivos aqui na Terra. Então só tem 7 mil vagas para terminar o Não. 7 mil vivos que já fazem parte, já terminou. Porque em 1935 fechou a porta do céu. Então só pode entrar se um desses 7 mil ir para uma igreja evangélica ou abandonar a sociedade. O máximo que cabe no céu das Testemunhas de Jeová? 144 mil. Quer dizer, o céu das TJs é menor que o Maracanã. Dá para entender isso? Que o céu das TJs, o Maracanã na época áurea, cabia 150 mil pessoas. 200, 180. O céu das Testemunhas de Jeová, o céu das TJs não é o da Bíblia. O inferno das TJs não é o da Bíblia. A morte das TJs é a da Bíblia? Não. A alma das TJs também não. É a da Bíblia? Não, a alma das TJs é o sangue. Isso. Por isso não fazem a transfusão de sangue. O Jesus das Testemunhas de Jeová é o da Bíblia? Não, outro Jesus. O Espírito Santo das TJs é o da Bíblia? Outro Espírito. Veja, a Bíblia das TJs é Bíblia? Outra Bíblia, criada com o propósito de negar o cristianismo. Uma pessoa que consegue responder tudo que uma Testemunha de Jeová tem de dúvida ou de pergunta, não sei o que lá, essa pessoa pode falar comigo no FTB que você vai ter o certificado de bacharel em teologia. Por quê? Porque para responder todas os quesitos, vai passar por soteriologia, por pneumatologia, por antropologia, por teontologia, por história da igreja, por tantas coisas que é complexo. Então não dá para chamar um TJ de cristão. Não dá para chamar um Testemunho de Jeová de cristão. Então... mesmo ele sem crer no inferno, vai para lá. Agora veja, uma coisa é a divergência no campo das ideias. E a outra coisa é a falta de respeito
a dignidade das pessoas. Então, pode me processar à vontade, desde que o assunto seja o que eu estou abordando aqui, a divergência no campo das ideias. E aí eu vou ter uma maior alegria para ir responder. Vai ser uma honra para mim. Acho que o Joaquim pensa a mesma coisa. Sim, com agora, toda certeza. Se você cometer... Tá morrendo de medo, Joaquim? Não. Não. Se você cometer um erro, por exemplo, faltar com respeito, perseguir, atacar pessoas, atacar a dignidade humana, aí é um outro departamento. Aí tudo bem. Aí pode até perder o processo e aí merece perder o processo. Agora, a questão é a divergência no campo das ideias. Quantas pessoas você processou? Nenhuma. Nunca processei ninguém. Nem eu. Nunca. Mas, se você quer processar o Joaquim, então entra na fila. Joaquim, obrigado pela sua participação, meu irmão. Eu que te agradeço, César. Quero dizer que eu estou à inteira disposição de você, da sua igreja. Só entrar em contato comigo por intermédio do meu WhatsApp, 11 9 8042 2034. 11 9 8042 2034 é o meu WhatsApp. Pode entrar nas minhas redes sociais, PR Joaquim Andrade. YouTube, se inscreve lá no nosso canal, tem muito vídeo lá. Quer encontrar alguma coisa para me processar? Vai lá nos meus vídeos. É isso aí. Falei aqui, claro, brincando, né? Se você quer processar e tal, claro, estou aqui brincando, mas dentro do que é a verdade da Bíblia, é onde a gente caminha. Então, nosso documento é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o documento máximo, tá certo? Um abraço a todo mundo que participa. Vou pedir aos irmãos que participam do programa, que acompanham o programa, que termina o programa hoje em dia, cara, eles fazem um monte de cortes do programa. Tá tudo bem, eu não tenho negócio de pedir 24 horas, 48 horas, faz o corte que você quiser. Dá o crédito no corte que você dá, faz. Marca lá o canal aqui do programa e tal. É isso aí. Tá bom? Quero pedir oração também aos irmãos. Orem por mim, porque segunda-feira eu vou ter essa audiência, né? Orem para que Deus me dê graça. Enfim, se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso para ser missionário na cadeia. Mas eu prefiro ser missionário mesmo. Eu quero participar do programa aqui, tá? Tem aqui o Thales Mitchell, não sei se esse nome aqui é assim, Mitchell, tá bravo aqui comigo, dizendo: a postura do César revela, te chamo no meu programa para mostrar que eu sei tudo e todos os outros estão errados. E aí ele tá falando aqui que eu sou um egocêntrico, prepotente. Sei não. Tá me xingando de todo quanto é nome e tal. E maravilha. Vamos propor debates aí com esses camaradas. O nome dele aqui, que sumiu de novo. Tarles. Não é Tarles, não. É um nome parecido. Peraí. Michel. Thales, Deus te abençoe, um grande abraço, e se quiser participar do programa como debatedor, é muito bem-vindo, desde que seja com educação, como nós fazemos aqui. Joaquim, seu @. Então, PR Joaquim de Andrade, PR Joaquim Andrade, PR Joaquim Andrade, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Twitter, TikTok, enfim, todos esses canais. Você tá no TikTok já também? Tô no TikTok, entrei. Legal. Tô bem devagarzinho, mas eu vou bombar no TikTok em nome de Jesus.